Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, professor de artes visuais. A gente está vindo aqui de mais uma videoaula aqui, né? Só que agora num formato diferente, né, do que vocês estão acostumados, porque a gente precisa revisar os nossos conteúdos aí de uma forma mais teórica, tá certo? Só que é um teórico aqui que a gente vai conseguir visualmente aí trabalhar de uma forma mais tranquila, tá certo? Para não ficar um vídeo tão extenso, a gente vai tentar amenizar um pouco as coisas aqui. É uma conversa, um bate-papo mais aí, tá certo? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem aí, né, nessa videoaula aqui, a gente vai estar abrangendo aí, abordando, né, a arte grega e a arte romana, tá certo? Esses dois tipos de artes, pessoal, é o que nós classificamos aí como arte clássica. Essa arte é um estilo de arte que predominou por muito tempo durante a antiguidade, né? E na verdade esses dois estilos, né? Esse tipo de arte ele vai predominar aí por muito mais tempo que a gente imagina. Inclusive vai ser referência para a gente até os dias atuais, tá certo? Então, bora lá. Pessoal, a gente precisa rever isso daqui para entender, de certa forma, né, os padrões clássicos, né? A arte em si, ela gira em torno da arte grega e romana, tá certo? Então a gente vai estar vendo aí, primeiro, na primeira etapa aqui, né, a arte grega, né, todos os assuntos relacionados à arte grega, e depois todos os assuntos relacionados à arte romana. Beleza? Então, a partir daí a gente também, no fim de cada etapa, a gente vai estar conhecendo algumas obras, certo? Lembrando que isso aqui é uma base, uma revisão do que a gente viu na videoaula anterior, tá certo? Então vamos lá. Na arte grega, pessoal, a gente vai estar destacando aí as técnicas, né, e algumas obras, certo? Para isso a gente precisa entender primeiro as características aí, certo? No caso da escultura grega, tá? Em seu próprio sentido, tá? Eles trabalham aí sempre a busca pela beleza física, ou seja, essa questão do belo, do corpo atlético, né, da naturalidade, né, ou seja, os gregos eles procuravam muito, né, de certa forma ali representar ali o corpo humano, as suas formas em si, tá certo? Essa questão de um idealismo, de um realismo ali total. É claro que isso foi dividido em 3 períodos, tá? E aí a gente precisa falar a respeito deles, que foram aí os períodos arcaico, clássico e helenístico, certo? Então a escultura grega no período arcaico, nessa primeira passagem, né, ou seja, nessas 3 divisões aí da civilização grega, o período arcaico como o primeiro, ele vai apresentar aí uma escultura, como você vê aí na tela, né? Uma escultura totalmente frontal, né? Ela é uma escultura simétrica, né? E ela tem os dois pesos distribuídos aí de uma forma bem simétrica, tá certo? Quando eu digo isso, tá? É que a simetria ela vai ser aí, no caso, uma influência até de outros povos anteriores, né? Como os egípcios, né? Se vocês olharem as esculturas egípcias nos períodos anteriores, né? Vocês vão perceber que elas são atreladas aos templos e tudo mais, e ela é uma escultura frontal. Então veja só a influência que se teve, né? Os gregos basearam num primeiro momento, né, nas esculturas, tornando elas nesse formato aí que a gente vê, né? E nesse primeiro momento era um auge, né? A escultura ela seria uma representação bem realística, né, do que se tinha aí, tá certo? Só que nesse primeiro período, pessoal, no arcaico, a gente vai encontrar aí uma escultura bem mais, aliás, bem menos detalhada em relação aos demais períodos. Vocês já vão ver isso já já. Né? Então, veja só, trata-se de uma escultura que a gente vê aqui, esse padrão de escultura que a gente tinha no período arcaico, tá? Ele era totalmente simétrico, tá certo? Essa escultura que vocês veem aí é uma representação de um homem jovem, tá certo? Lembrem-se, os gregos valorizavam a questão da beleza, da forma humana, do naturalismo, ou seja, por isso que vocês viam muitas obras nuas, tá? Despidas aí. Essa escultura, tá, que representa aí o homem jovem, é determinada aí como kouros. Esse é o nome dado a esse tipo de escultura relacionada ao sexo masculino, tá certo? E coré é uma representação da escultura feminina, beleza? Então,
Aí a gente vai partir para o próximo período, que é o período clássico. Então, ó, vai marcando aí. A gente tem um período arcaico, clássico e helenístico. Veja só, em relação à escultura anterior, aqui no período clássico, os gregos já conseguiram dar aí um outro upgrade aí, né? Na escultura, porque eles conseguiram detalhar ela ainda mais, né? Se vocês repararem aí como rosto, né, e cabelo e alguns traços físicos, né, como musculatura e essa definição, está cada vez mais precisa, né? E o que ela vai apresentar de novo nesse estilo agora aqui, ó? O movimento, tá certo? O detalhamento a gente vai estar vendo aí, né, como citado agora, né? Então reparem bem, a escultura ela não é uma escultura mais agora simétrica, né, frontal igual a gente via, né? Agora a gente vê também a presença de novos materiais, como o mármore, como o calcário também. O mármore era um material bem assim difícil de entalhar, né, de se esculpir, mas ele tinha uma durabilidade maior em relação ao estilo anterior, beleza? E olha só que legal, agora a gente tem o período helenístico. O que seria o período helenístico, pessoal? Trata-se de o terceiro período aí, né, que a civilização grega atravessa, e olha a evolução, no caso, da escultura grega nesse período aqui. Ou seja, olha quanto evoluiu, tá certo? E digo mais, lembra que eu falei que os gregos são uma referência até hoje em dia? Pois bem, esse estilo de escultura que você vê aí, pessoal, é um estilo em que foi criado lá na Antiguidade Clássica, e ele não foi superado até os dias de hoje, se a gente for tratar aí a escultura, né, praticamente esculpida igual a gente vê. Reparem que os detalhes dessa escultura estão cada vez mais bem definidos, né? A busca pela perfeição, como eu disse agora há pouco, né? A questão da representação do nu, né? Do naturalismo. E agora o que muda, né? O que é aperfeiçoado aqui para esse terceiro estilo de escultura aqui, a escultura helenística, é que a escultura, além do dinamismo, ela vai ter aí praticamente os seus movimentos, ela passa a ter outros elementos também participando na cena, e o principal, que é a expressão facial, né? Se vocês repararem em relação ao período clássico, as esculturas não tinham, né, expressões, elas eram simplesmente sérias, esculpidas com o rosto sem expressão. Aqui a gente já apresenta isso, certo? Então a escultura praticamente só falta falar. Certo? Então, revisando isso daí. Então, na arte grega, na Antiguidade Clássica, a gente viu, então, a respeito da escultura, certo? A gente tem ainda pintura e arquitetura para falar, e nos três períodos da civilização grega que temos aí o arcaico, o clássico e o helenístico, a gente vai encontrar, então, aí a fase em que a escultura grega foi tomando, né, com o passar desses períodos aí. Beleza? Então, grava bem aí, ó. Beleza? É isso aí. A gente vai partir então de pintura. Então a pintura grega, ela na verdade, ela teve aí, né, os seus momentos de inspirações aí nas pinturas egípcias, mas a arte grega, né, no caso, como o caso da pintura, né, a pintura grega, ela não vai se apresentar aí como destaque em painéis, né, em murais decorativos como nos egípcios, né? A pintura grega, ela vai se destacar aí principalmente na cerâmica, tá certo? Então, ó, nesses tipos de pintura aqui, ó, que você vai estar vendo, onde a pintura decorativa aqui grega vai se destacar, tá certo? Então a gente vai estar falando deles, mas a gente não pode deixar de falar dessas cerâmicas. Por quê? As cerâmicas, na verdade, elas eram vasos que tinham finalidades principalmente aí para situações em específico, ou seja, essas ânforas hídrias, né? Enfim, esses vasos, eles tinham finalidades como, por exemplo, para rituais religiosos, para guardar aí mantimentos, né, para transportar água, enfim, certo? Entre eles, pessoal, a gente vai estar conhecendo o primeiro, que é a ânfora, certo? A ânfora que é esse estilo aí maior, né? É uma cerâmica que possui aí duas alças simétricas, tá?
alças simétricas, e vai apresentar aí também aí o seu corpo com a parte centralizada um pouco mais larga, né, e com o fundo mais pontiagudo, né. No caso, esse estilo aqui, que é a ânfora, era utilizado para a gente armazenar aí mantimentos, água e vinho, beleza? Show! Eu estou falando, por enquanto, aí só da cerâmica em si, tá? O assunto aqui é a pintura, é o nosso destaque, certo? Então, a gente tem a hídria, né, que vinha com um bojo arredondado de 3 asas, né? Essas asas que a gente se refere são as alças, tá? Sendo 2 laterais e uma para poder fazer o içamento aí, né, para o despejo, a gente levanta e pode estar apoiando ela para poder fazer o despejo da água ou o líquido que tiver ali, né? Na maioria dos casos a hidra era utilizada para a água, tá? Então a gente tem aqui uma imagem da hidra para você, tá certo? Esse formato aí é uma hídria, tá? E a gente tem aí, né, outros estilos também, assim como a cratera, que tinha uma boca larga e um corpo, digamos, mais achatado, né? Ele era mais largo, né, como se fosse um sino invertido, tá? Servia aí para misturas de água e vinho aí, tudo bem? A gente tem aqui a imagem, então, de uma cerâmica do tipo cratera, tá? Esse formato que você vê aí na sua tela. Aí, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, por que eu estou mostrando esses vasos, essas cerâmicas, se o assunto é pintura? Porque aí é que tá. Num primeiro período, essas pinturas, né, elas vão se destacar aí, no caso da pintura grega, elas vão se destacar nessas cerâmicas, certo? Ou seja, os gregos, eles pintavam as cerâmicas de acordo aí com a maneira antiga, né, similar aos egípcios, como abusando aí da lei da frontalidade, que é aquela questão do rosto, braços e pernas aí em perfil e o dorso de frente, tá certo? E só que eles vão aí agora dar uma enriquecida aí nas linhas de contorno, certo? Eles vão detalhar aí algumas partes do rosto, e só que eles não vão variar aí as cores, né? Eles vão ter aí uma padronização aí entre o que a gente chama aí de positivo e negativo. Vocês vão entender agora. Por quê? Se vocês olharem a pintura, tudo que está aí em preto é tinta. Tudo que está com essa cor mais, digamos, avermelhada, né, que é a cor da própria cerâmica, do próprio barro cozido aí, é uma cor vazada, é a ausência de cor. Então é por isso que a gente chama de o estilo de pintura negro sobre fundo vermelho, certo? Isso num primeiro momento, né, em que a civilização era ainda como no período arcaico, certo? Agora, nesse segundo período, né, se eu não me engano, agora aqui na fase clássica, a pintura ela vai se apresentar com um processo invertido, ou seja, agora a pintura ela tem aí os elementos, né, em evidência aí em vermelho sobre o fundo negro. Então, olha só, a gente tem essa imagem aí, e o que faz o processo inverso da imagem anterior. Agora, os personagens, os indivíduos, as figuras, as silhuetas aí, elas estão representadas com o fundo em negativo, ou seja, elas estão praticamente representadas diretamente na cor da própria cerâmica, e o fundo passa a ser aí com essa cor desse verniz negro aplicado aí, certo? Reparem também que existem também essas ornamentações, tá? Que são esses desenhos sempre na base ali, né, do desenho, e no topo, né, geralmente próximo ao gargalo ali das cerâmicas, né, esses ornamentos chamados ornamentos gregos, certo? E vamos de arquitetura grega agora, certo? Pessoal, uma coisa que os gregos vão se destacar aí muito aí, né, e isso até os dias atuais, né, é o processo aí de construção. Em que consiste, pessoal? Eles vão trazer aí o que nós chamamos aí das colunas, né, mas eles têm os estilos, né, as ordens aí dos capitéis, já já eu falo o que seriam esses capitéis, que consiste aí no término, né, essa decoração que fica no fim, né, no topo de uma coluna, entre a coluna e a sustentação, certo?
entre os templos, né, que a gente vai estar vendo aqui na Acrópole de Atenas, né, vocês vão estar conhecendo justamente aí, assim como o Parthenon, né, um dos mais conhecidos monumentos aí da história, né, da Antiguidade Clássica, e aí você vai se deparar aí com algumas obras aí, beleza? Entendendo aqui as ordens das colunas, tá, pessoal? A gente tem aqui 3 tipos, né, de colunas gregas. Você tem aí o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntia, certo? Os 3 estilos aqui, pessoal, de coluna, né, se vocês perceberem, eles possuem um corpo até, digamos, similares, certo? Que é essa parte da coluna, né? O estilo dórico, que é o primeiro estilo aqui, se vocês repararem, é o estilo mais simples, né? Um dos mais antigos. Depois a gente passou a ter essa ornamentação nessa coluna do meio, que você vê aí, ó, essa ornamentação que é um tipo de decoração mais em específico. E aí a gente, por fim, o estilo coríntio, que é um estilo mais detalhado, bem mais acabado, cheio de detalhes e tudo mais, certo? Então, se eu tirar para vocês aqui as colunas, no caso, fica mais fácil você entender o que seriam esses capitéis. Essas são as partes dos capitéis das colunas. Então, toda vez que você se deparar com a palavra capitel, é isso que a gente está se referindo na coluna, beleza? Então, é o que está entre a coluna, o corpo da coluna, e a sustentação que vem acima deles aí, beleza? Vamos para a sequência. Então, só para vocês entenderem aí, ó, aqui eu tenho uma renderização aí do pattern, né, como vocês viram no vídeo anterior, né, uma imagem GIF, uma breve reconstrução de como seria o pattern, né, naquela época, certo? E aí a gente tem aí algumas imagens aí da Acrópole de Atenas. O que seria a Acrópole, pessoal? Seria essa parte, essa elevação mais alta. Você vê a cidade de Atenas, né, numa panorâmica aí, né? Essa parte abaixo, aí toda essa parte de uma cidade já mais desenvolvida, mas você tem aí a cidade de Atenas, né? A Acrópole de Atenas, né? Perdão, que é essa região aí de construções milenares, né? Essas construções aí que resistiram há tantos anos e ainda permanecem aí de pé. Destaque aí para o nosso Parthenon, que está lá em cima, lá nessa parte central da sua tela aí, certo? Pessoal, agora a gente vai de arte romana, beleza? Vocês vão perceber aí, como no vídeo anterior, que os romanos eles vão ser influenciados fortemente aí pela arte grega e pelos etruscos, né? Ou seja, a arte etrusca também ela vai envolver aí muito do que a gente vai ver a partir de agora, certo? Então, para a gente entender o que é a arte, as características da arte romana, a gente vai entender que os romanos eles vão, né, se basear aí praticamente, né, na civilização que já existia, né, no início do seu império aí, que são os etruscos, né? Os etruscos eles tinham aí uma habilidade gigante aí na ferramentaria, com o comércio e principalmente nas artes, né? E os gregos também. Os gregos vão influenciar fortemente, porque à medida em que a Grécia, né, vai perdendo força e os romanos, conforme vão dominando seus territórios, eles passam aí a ser a próxima arte que vai dominar aí o cenário, tá certo? Então, vamos lá. A gente precisa entender que as características da arte romana, elas vão se basear em 3 pilares aí, certo? O que é útil de fato, o que seria aí algo real, né? Não é baseado em mitologia, não é baseado em deuses, nem nada disso, né? E também para mostrar aí a sua tamanha grandeza. Ou seja, pessoal, se eu bater esses 3 tópicos aí nesse liquidificador aí, a gente tem a arte romana. Ou seja, a arte romana ela vai se basear em quê? Ela numa arte útil, né? Ou seja, em uma arte que assim tenha uma certa utilidade para isso, não simplesmente pelo fato de existir, mas tenha aí a sua, digamos, utilidade, né? Como a própria palavra diz. O realismo é porque eles vão detalhar cada vez mais, né? Então, vocês vão perceber isso principalmente nas esculturas, quando eles adotam aí, né, ainda a mesma postura dos gregos, porém eles vão dar uma particularidade aí nas obras, vocês vão ver já já,
e aí também o tamanho a grandeza, a imponência, né? Eles gostavam de manter bem forte essa questão aí da passagem do Império Romano, enquanto ele dominava toda a região aí da Europa, é, e partes de alguns continentes como Ásia e África, certo? Então, vamos entender melhor aqui como é que funciona. Então, as principais características dos romanos eram principais aí, tá? Representações realistas, ou seja, eles não vão se basear em nada místico, e sim que é real, que existiu, certo? A forte influência dos gregos e dos etruscos. Representações de feitos do Império Romano, ou seja, muita coisa vai ser em homenagem, ou para representar, ou para falar, ou para contar histórias do Império Romano, tá certo? Muitas das obras estão ligadas ao Império, aos seus governantes, beleza? Esculturas atreladas à arquitetura, vocês vão ver que as esculturas vão estar praticamente ali juntas, né? Às vezes algumas em alto relevo e tudo mais, que vocês vão ver assim quando eu chegar a falar da coluna de Trajano. Representações mitológicas e episódios triunfais, ou seja, vai contar aí os triunfos do Império Romano, certo? Assim também como a parte mística, mitológica, ou seja, que eles também adotaram, assim como os gregos, tá? A gente não vai entrar no detalhe da parte mitológica, tá? Para o vídeo não ficar também muito extenso, mas vocês vão perceber aí a partir das obras que a gente vai representar. Então, partindo da escultura, você vê aqui a escultura do primeiro imperador romano, Otávio Augustus, onde ele, né, praticamente está frente ao seu grupo de soldados, como se estivesse ordenando algo. Reparem o seguinte, pessoal, em relação à escultura que você viu na etapa anterior, uma escultura grega, a gente tem aqui uma escultura helenística, correto? E reparem bem, ela não é uma escultura do tipo baseada em ideais, né? E sim, de fato, em alguém que existiu. Olha as roupas, né? No caso, os gregos valorizavam o que? O naturalismo, o corpo atlético, a beleza e tudo mais. Aqui não, aqui os romanos eles se aproveitavam dessa técnica para representar as pessoas de fato como elas eram, tá certo? Então olha os detalhes das couraças da roupa do romano, face, cabelo, a feição, enfim, tá? Então, a gente vê aqui também a escultura atrelada à arquitetura. Se vocês repararem aí, vocês vão perceber aí a coluna de Trajano, é uma escultura, perdão, é uma construção que tem cerca aí de 40 metros de altura, tá certo? E em torno dessa coluna, pessoal, a gente tem aí, ó, essas esculturas, tá vendo aqui, ó, representadas em tamanho real, certo? E contando várias vitórias e conquistas do imperador Trajano, né? Um imperador aí que teve grande importância aí para o império ao longo da sua história, certo? Aqui no final a gente tem, lógico, né? Hoje em dia a gente tem aqui uma escultura da imagem de São Pedro, né? Uma escultura de bronze. E aqui já uma escultura baseado aí a pedido, a mando de um padre renascentista, né? Por conta aí da religiosidade aí, né? Do cristianismo e tudo mais, e a escultura de Trajano, que na verdade ocupava esse lugar aqui. A mando do Papa, essa escultura aqui tomou o seu lugar ao longo do tempo. Essa escultura aqui que a gente vê, né? Ela está frente ao Fórum, né? De Roma, assim como você conhece bem nos filmes, né? E na parte aí dos livros didáticos aí de história, tá certo? E aí, na arquitetura, a gente vai perceber aí o que nós chamamos de arcos, certo? Então, o arco romano, pessoal, os arcos romanos, eles vão se destacar aí justamente por ser aí um estilo de obra útil, né? Lembra que eu falei que as obras de arte dos romanos, elas tinham aí uma utilidade? Pois bem, aqui esse tipo de arquitetura, ela vai ser útil por quê? Porque ela distribui, na verdade, né, o peso para as extremidades, certo? Onde, ou seja, eu não preciso ter um paredão aqui, eu posso fazer isso aqui
praticamente para abrir vias, eu posso fazer esse tipo de construção para fazer pontes, viadutos, tá certo? E sobrepor isso aí sobre rios e locais aí de terreno mais densos, tá? Então a gente tem aí os arcos e as abóbadas, tá certo? A gente vai falar de abóbadas já já. Mas veja só aqui um exemplo, né, do que o arco pode proporcionar, tá certo? Então seria um tipo de construção aí que distribui aí o peso para as extremidades e deixa esse vão livre, né, no qual pode ser mais proveitoso, ou seja, trata-se de uma obra útil, beleza? A gente tem aí outras imagens de arcos aí, né? Assim como monumentos aí mais voltados para homenagens, né? E para seriam aí para, perdão, enfim, voltado aí para o lado mais, fugiu a palavra agora aqui. Pois bem, a palavra seria triunfais, por conta de alguns desses arcos que vocês veem que possuem esse estilo aqui seriam mais voltados para rituais, beleza? Então a gente tem aqui agora o Coliseu. A gente não pode deixar, é claro, de falar dele, né? Uma das maiores obras aí da antiguidade clássica, uma gigantesca, né, de uma obra aí. Se vocês repararem bem, o Coliseu aí ele continua boa parte dele aí intacto, né? Milhares de turistas frequentam esse lugar para poder estar vendo de perto, né? Uma das maiores passagens aí da história do mundo aí, certo? Não é à toa que é uma das oitavas maravilhas do planeta aí, certo? O Coliseu, pessoal, se vocês, para vocês que não conhecem, trata-se de um anfiteatro, né? Uma espécie de um estádio que servia aí para abrigar pessoas por entretenimento, onde elas assistiam aí batalhas entre gladiadores, né, entre animais selvagens e prisioneiros, e também tinham batalhas navais, né, num espaço que vocês estão vendo aqui, ó, nessa área aqui embaixo, onde vinham cheias, né, e aí alguns barcos ficavam aqui, e aí os oponentes se enfrentavam aqui numa batalha mortal, e isso tudo ali para que tenha um atrativo, né, para o público e de certa forma aí entretenimento aí para as pessoas naquela época. Beleza? A gente tem aqui na arquitetura também, né, a arquitetura romana, o Panteão. Perceba o seguinte, pessoal, e reparem bem aqui, ó, essa parte central aqui do Panteão. A gente percebe que temos aqui um frontão que é bem parecido com os templos gregos, né? Se você olhar lá a foto, né, a fotografia do Parthenon, vocês vão ver aí que ela possui até uma fachada bem similar a essa daqui. Reparem que tipo eu tenho aqui colunas, né, gregas, né, basicamente, só que uma obra autenticamente falando romana, tá? O que a gente tem aqui de características gregas, né? Os próprios capitéis, esse formato do frontão, né? As colunas, e esse tipo de construção aqui desse primeiro pavimento do templo aqui. Na parte interna, vocês já vão encontrar aí a presença do arco, vocês vão conhecer o que nós chamamos de abóbadas, tá? As abóbadas seriam o que, pessoal? Seriam esses tetos arredondados, tá? Que a gente vê geralmente no interior das igrejas, né? Das capelas aí, eles apresentam esses estilos de construção, mas se vocês repararem aí, essa aqui trata-se de uma abóbada hemisférica, né? Ela é totalmente arredondada. Tem cerca aí de 40 metros de altura dessa parte onde temos o orifício aqui, ó, certo? Até o chão. E isso aqui, pessoal, trata-se de um templo, tá? Um templo dos deuses, então as pessoas vinham aqui cultuar os seus deuses, independente das religiões que tinham naquela época lá. Então era um espaço para cultuar seus deuses. Esse tipo de construção aqui é interessante porque essa parte aqui aberta, conforme a incidência da luz do sol aqui, ela passa por esse canal, ela vai iluminando os altares dentro desse templo aqui, certo? É bem interessante isso daqui também, tá?
As abóbadas, como eu disse, tá? Então você tem aqui um estilo de abóbada diferente, tá? Então o que nós chamamos de uma abóbada côncava, que tem esse formato arredondado aqui, ó, e pontiagudo ao mesmo tempo, tá? Elas vão estar aí presente na maioria dos templos romanos e das igrejas, né? Que vão vir aí muitos anos depois aí, como na arte bizantina, na arte paleocristã, paleocristã não, perdão, mas a arte bizantina e românica, que vão apresentar essas características aí, claro, influenciadas por esse movimento e estilo romano, beleza? A gente tem por fim aqui então a pintura romana. Na pintura romana vocês vão perceber aí o seguinte, né, uma técnica chamada afresco. Em que consiste essa técnica, né? As pinturas, basicamente, elas eram aplicadas quando o artista passava uma argamassa nessa parede, primeiramente, e aí depois ele vai aplicar aí o esboço, né, sobre essa argamassa com a parede ainda úmida, né, com essa massa ainda úmida, e aí ele começa a esboçar. Quando ele começa a produzir esse esboço, né, antes que a massa seque em definitivo, ele começa a aplicar aí a pintura. Isso vai fazer com que a pintura ela perdure por muito mais tempo e tenha claro, uma durabilidade e uma resistência maior em relação a condições climáticas aí. A pintura ela vai ter uma durabilidade maior aí nesse caso. Beleza? Então, pessoal, é isso aí que a gente tinha para falar, né? Falei bastante. Entendo que vocês tenham também aí a videoaula da semana anterior aí como base, tá? Mas é necessário a gente entender aqui a parte teórica, até porque a gente tem uma atividade aí para fazer, tá certo? Então eu vou estar disponibilizando aí o link para vocês. Lembrando, tá? Ela vai estar disponível aí no Google Sala de Aula. Então você que ainda não se habituou, pessoal, comece a se atentar aí, porque ela vale nota, tá certo? Assim como as outras atividades disponíveis que estavam lá também, e também vai validar aí a sua presença, tá? Então você precisa muito mesmo estar aí para poder hábil, né, ao Google Sala de Aula, para a gente poder postar as nossas atividades. Eu vou disponibilizar também o link lá no nosso canal de comunicação, no ClassUp, tá certo? E assim eu vou estar avisando, né, que tem uma nova atividade, está disponível para vocês lá no Google Sala de Aula, e você que já tem a conta e já consegue acessar normalmente, você vai simplesmente abrir o link, né, de formulário, só responda as questões, tá certo? E aí vocês vão lá e simplesmente produzam o questionário e cliquem no botão enviar. Somente isso, não há necessidade de anexar nada, é só acessar o formulário, preencha os dados e responda as perguntas que estão propostas lá. Beleza? Trouxe então aqui só para vocês terem um conhecimento a mais, tá? É só um convitezinho aqui. Esses 2 QR Codes aqui que vocês estão vendo aqui vão direcionar vocês aí a 2 visualizações aí no YouTube, que trata-se de quê? São passeios que um grupo de pessoas fazem visitando esses locais que a gente debateu aqui nessa aula. Interessante que, tipo, uma coisa é eu falar e demonstrar com fotografias, outra coisa é você vivenciar de fato ou simplesmente ver os vídeos, né? E aqui a gente tem bastante coisa legal, onde um vídeo pode mostrar pra gente aí, né? Os vídeos são bacanas aí em Full HD e trata-se assim de uma experiência muito bacana aí que eu deixo aqui para vocês, beleza? Se você quiser ir para Atenas, é só usar o seu leitor aí de QR Code, nesse da esquerda aí. Se você quiser ir para Roma, você use então o seu leitor de QR Code e você vai ser direcionado ao vídeo aí para Roma, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí a aula de hoje, né? Eu falei bastante, mas espero que vocês estejam todos bem. A gente em breve aí retome aí, né, os estudos presencial e eu só desejo a vocês aí sucesso, saúde, paciência aí também pelo momento, né? A gente sabe que é um pouco entediante, mas a gente vai vencer, vai dar tudo certo, se Deus quiser, logo logo aí a gente vai estar frente a frente aí de novo aí.
Beleza? Então, pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!